Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um programa Palavra do Ateu. O tema de hoje será a oferta do dízimo. A oferta de dinheiro feita pelos fiéis é provavelmente a principal fonte de renda da maioria das congregações religiosas, independente de sua orientação, sejam templos espíritas, umbandistas, candomblecistas, mormons, islâmicos, etc. Porém, como nós vivemos em um país onde, segundo o último censo do IBGE, pelo menos 87% da população segue religiões de origem judaico-cristã, e como, graças ao histórico dessas congregações e do próprio dízimo, a ênfase dada à necessidade desse tipo de oferta me parece muito mais acentuada nesses segmentos religiosos, os meus comentários aqui nesse programa serão basicamente referentes a essas orientações religiosas. O pedido do dízimo nessas congregações é um processo que se utiliza predominantemente de 4 métodos distintos, cada um estimulando um tipo de sentimento, e que podem ser aplicados separadamente ou em combinação. Mas antes de falarmos especificamente desses métodos, vamos conhecer um pouco a respeito da história do dízimo. O termo dízimo vem do latim décimos, e significa 10ª parte de algo. Inicialmente ele não se referia à oferta de dinheiro, e sim à doação de 1/10 da produção agrícola da comunidade. A primeira menção bíblica feita ao dízimo ocorre em Gênesis 14:20, quando Abraão se encontra com o rei sacerdote Melquisedeque, depois de conduzir uma campanha militar a fim de resgatar o seu sobrinho Ló, e divide com o religioso uma parte dos seus espólios de guerra. A lei mosaica passa a instituir o dízimo de modo mais preciso a partir dos livros de Levíticos, Números e Deuteronômio, estabelecendo para ele vários propósitos diferentes. O sistema de dízimos era organizado em um ciclo de 3 anos, com uma parte sendo dedicada a Javé em holocausto, outra sendo consumida pelo próprio fiel como forma de lembrar o temor a Deus, e outra devendo ser dedicada à assistência social aos menos favorecidos, viúvas, órfãos estrangeiros e membros da tribo dos levitas. Os levitas eram descendentes da tribo de Levi, que trabalhavam como funcionários nos templos, e por isso não tinham direito a patrimônio territorial. O dízimo era então a sua única fonte de sustento, e portanto não era opcional, sendo compulsório aos seguidores da Torá, funcionando assim como uma espécie de taxa exigida do povo de Israel. Porém, a exemplo dos tempos modernos, parece que já naquela época alguns representantes da classe clerical demonstravam uma certa ganância. Alguns dos sacerdotes que controlavam a distribuição do dízimo, aproveitando a boa oportunidade de aumentar seu patrimônio pessoal, tomavam posse das ofertas destinadas originariamente aos levitas e aos necessitados, e ofereciam em sacrifício somente os bens de menor valor, como animais coxos ou doentes, mantendo para si os recursos mais valorosos. Percebendo a adoção desse comportamento lesivo para a sociedade, as autoridades hebraicas passaram a se utilizar de uma tática já velha conhecida dos religiosos para manter a ordem: instilar o medo. Para isso, o profeta Malaquias escreveu um texto condenando as atitudes desses sacerdotes mesquinhos, dizendo que depreciar o dízimo era como roubar do próprio Deus, e ameaçando-os com maldições como receber fezes no rosto e coisas do gênero. Essas advertências cropológicas de Malaquias eram direcionadas a um comportamento específico de um grupo social específico, vivendo em uma época específica e um contexto religioso específico. Mas é claro que isso não impede que líderes religiosos atuais utilizem essas passagens para convencer os outros de que, na verdade, a oferta do dízimo se refere a dinheiro, e é devida por todos que queiram ficar bem nas graças de Deus. Foi em boa parte graças a esse texto de Malaquias, evocado lá da Idade do Bronze, que se tornou possível a aplicação da primeira tática para o convencimento de que o pagamento do dízimo é uma obrigação de todo bom fiel: o amedrontamento. Utilizando-se de uma interpretação particular desse livro, e de algumas outras passagens que podem ou não ter alguma coisa a ver com a oferta do dízimo, alguns líderes religiosos fazem os fiéis acreditarem que, se não oferecerem uma parte de seus ganhos para o templo, estarão desagradando ao próprio Deus, que de alguma forma os amaldiçoará por isso. Aí Deus fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O dízimo, quando a pessoa entende, está lá em Malaquias, o relato mais completo. Fala outras partes da Bíblia falam sobre o dízimo. Mas em Malaquias capítulo 3, todo mundo devia conhecer,
o que Deus fala aqui, porque isso aqui pode levar você para a perdição eterna. A palavra é forte, Deus está falando, versículo 8 de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Esse método do amedrontamento para se conseguir o dízimo é mais observado atualmente nas congregações cristãs chamadas de neopentecostais, embora ele não seja totalmente ignorado pelas outras. Já o segundo método de convencimento para a oferta do dízimo é a culpa. Essa estratégia é sustentada pela ideia do pecado. À luz das religiões, alguns dos erros cometidos pelos fiéis podem ser considerados transgressões diretas aos mandamentos divinos. E como as igrejas sabem que não existe um ser humano que não tenha cometido erros em algum momento da vida, também não existe ninguém que possa ser considerado livre de pecados no mundo. Afirma-se então que o dízimo é uma forma de se compensar aos olhos de Deus essas transgressões. Se o seu pároco peca, se o seu bispo peca, você não tem o direito de parar de pagar para sustentar as suas necessidades, porque é uma questão de justiça. Se resolva o problema de outra forma, mas não deixando de pagar aquilo que você é obrigado por direito natural, ou seja, é a lei da natureza. Trata-se, portanto, de um dever, de uma obrigação de justiça, no sentido estrito da palavra. Porém, a maior parte das congregações cristãs modernas, entre as quais a católica, preferem hoje em dia se utilizar do terceiro método para a arrecadação do dízimo, a gratidão. Busca-se afirmar que todo o sucesso conquistado por um fiel nessa vida foi alcançado somente por permissão divina. Portanto, uma parte desses ganhos é automaticamente devida a Deus, como forma de retribuição por sua graça. Os fiéis devem contribuir como uma forma de demonstrar o seu agradecimento perante Deus. E por fim temos o quarto e último método utilizado para se recolher o dízimo, a ambição. Embora o termo ambição tenha claramente adquirido uma conotação negativa em nossa sociedade, eu o utilizo aqui apenas na acepção de se querer conquistar melhorias para a vida. Nesse sentido, nós podemos dizer que todo ser humano é ambicioso em algum nível. Por mais humilde e conformada que uma pessoa seja, quando surge uma oportunidade de conquistar algo que melhorará sua vida de alguma maneira, ninguém em sua consciência deixa que ela passe em branco. A oferta do dízimo, nesse caso, é apresentada como uma espécie de acordo feito com a entidade divina, onde você doa uma parte dos seus ganhos sob a promessa de conseguir a graça de Deus futuramente. A Igreja Católica utiliza essa tática de maneira bem sutil, somente dando a entender em alguns textos e sermões que quem contribui com o dízimo receberá bênçãos divinas em sua vida. Porém, mais uma vez, podemos ver essa tática sendo utilizada com muito mais ênfase pelos movimentos neopentecostais. O auge dessa estratégia pode ser observado na famigerada teologia da prosperidade, uma doutrina que defende que o contrato feito entre os homens e Deus através da oferta de doações será recompensado no futuro com prosperidade, seja na forma de dinheiro, saúde, felicidade, etc. Eu sou a favor da prosperidade, eu prego prosperidade, eu não prego besterol, porque prosperidade não é só finanças, prosperidade envolve bem-estar, prosperidade, você viver bem. Quando eu digo para o meu fiel que ele vai dar dízimo e oferta para ser rico, eu estou falando uma mentira. Agora, quando eu digo para o meu fiel que ele está dando oferta e dízimo porque Deus vai abençoá-lo, é uma verdade. Porque é isso que a Bíblia me aponta. Bom, depois de identificar todos esses métodos de convencimento para a arrecadação do dízimo, a que conclusão podemos chegar a respeito desse tipo de oferta? Que dízimo é uma coisa nefasta, perniciosa e deveria ser proibido? Bom, não ao meu ver. Essa não é a posição que eu defendo em relação ao dízimo, pelo menos não de maneira tão rígida. Qualquer instituição organizada por pessoas que tenham um objetivo em comum precisa de dinheiro para se sustentar. Isso é válido tanto para templos religiosos quanto para qualquer outro tipo de sociedade. Clubes de futebol, sindicatos, fã-clubes, ONGs, etc. Nenhuma delas se mantém apenas pela boa vontade de seus integrantes. Contas precisam ser pagas, os funcionários têm que receber salários, tributos são cobrados pelo governo, imóveis demandam aluguéis. O dinheiro para pagar todas essas coisas tem que sair de algum lugar, e geralmente é dos próprios membros da instituição. Assim, na minha opinião, já que a nossa legislação dá às igrejas o mesmo direito que as outras entidades têm de serem constituídas livremente,
tem que dar também o direito de cobrar contribuições de seus integrantes, como qualquer outra instituição. Porém, embora suas finalidades sejam semelhantes, a natureza do dízimo é bem diferente da natureza das contribuições voluntárias oferecidas a outras instituições. Quando colaboramos monetariamente com um clube, uma associação ou qualquer outro tipo de organização, fazemos isso porque analisamos criticamente os objetivos daquela entidade e concordamos com as propostas oferecidas por ela. O dinheiro ou os bens doados serviriam então para ajudar a manter ou expandir as ações ou ideologias defendidas por aquela instituição. Em certa medida, isso até ocorre com a religião também. Alguns fiéis que contribuem com o dízimo acreditam, entre outras coisas, que estão ajudando a difundir as palavras originárias da entidade divina na qual creem para pessoas ignorantes a seu respeito, o que, sob a ótica deles, seria uma ação solidária. Ou então que a congregação que eles frequentam é um lugar onde eles se sentem tão bem que, ao colaborar monetariamente com ela, estão ajudando outras pessoas a sentirem esse bem-estar também. Todos esses motivos são inquestionavelmente válidos, e se formos pensar bem, é o que faz as pessoas doarem dinheiro às outras instituições e sociedades que apoiam, mesmo as não religiosas. Alguém que contribua com o clube do xadrez, por exemplo, faz isso porque se sente bem indo lá, gosta das pessoas que frequentam o local, da mensagem que eles passam, etc. No entanto, há um outro motivo que leva os crentes a ofertarem o dízimo e que não pode ser reproduzido por nenhuma outra instituição que não se utilize de algum fundamento religioso. A crença de que aquilo é uma ordem divina e de alguma forma contribui para a salvação da alma do contribuinte. A grande maioria dos dizimistas tem a visão de que suas ofertas destinam-se a ajudar na execução da obra de Deus. Isso quando não acreditam estar doando diretamente ao Todo-Poderoso. E é interessante notar como os líderes religiosos fazem questão de enfatizar que as ofertas feitas pelos fiéis destinam-se não ao templo ou aos líderes religiosos, como elas de fato são, e sim à entidade divina na qual eles creem ou à realização de sua obra. Às vezes algumas pessoas não entendem a razão, assim, muito claramente, por que nos cultos, nas nossas reuniões, nós entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Às vezes algumas pessoas não entendem. Mas uma das razões é essa. Para nos lembrarmos aqui, agora, nesse momento, de que somos chamados a entregar tudo ao Senhor. E, portanto, quando trazemos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos, quando fazemos isso, dentre outras coisas, nós estamos nos lembrando que tudo é dele. Tudo é dele. Pertence a ele. E se alguém se esqueceu disso no decorrer da semana, aqui pode se lembrar. Pertence ao Senhor. No entanto, eu nunca vi nenhum deles apresentando o contrato de trabalho que os instituiu como tesoureiros do céu, ou mostrando exatamente como esses valores arrecadados são transferidos para a conta bancária divina, ou mesmo explicando a exata finalidade dada a eles. Às vezes eles até tentam fingir alguma transparência, como quando o pastor Silas Malafaia apareceu no programa da Marília Gabriela em posse de sua declaração no imposto de renda, para demonstrar que a doação dos fiéis não ia parar nas suas contas. Minha declaração do imposto de renda, eu vou fazer porque você tem credibilidade, estou sendo honesto. Porque eu não devo nada, não tenho nada a temer, eu tenho aqui o espelho de bens do meu imposto de renda, está aqui, coisa sigilosa que ninguém dá, ninguém abre. Mas situações como essa não passam de uma mera cortina de fumaça, feita para desviar a atenção dos menos esclarecidos e passar uma falsa sensação de honestidade. É óbvio que as ofertas dos fiéis não vão para a conta pessoal do pastor. Elas vão para a conta da instituição religiosa sob seu poder. E depois ele, como dirigente da instituição, pode fazer o que quiser com esse dinheiro, inclusive comprar jatinhos particulares. Se o nobre líder religioso tivesse mesmo a intenção de demonstrar como a oferta dos fiéis é utilizada na prática para a realização da obra de Deus, teria apresentado não a sua declaração do imposto de renda, mas a da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, junto com os livros caixas demonstrando a aplicação dos valores recebidos, o que obviamente ele nunca faria. Além desse problema da falta de transparência na aplicação dos valores do dízimo, essas ofertas trazem ainda um outro porém. Muitos líderes religiosos conseguem convencer fiéis que já passam por imensas dificuldades financeiras a doarem parte de seus salários para a igreja, sob a promessa de que no futuro receberão aqueles valores multiplicados e nunca mais passarão por apertos econômicos.
Mas na verdade essa privação só faz com que suas dificuldades fiquem ainda maiores a cada dia que se passa sem que essa vaga promessa se cumpra. Podemos somar a esses problemas também a doutrinação infantil incutida em algumas crianças por líderes religiosos, que desde pequenas as obrigam a pensar que até mesmo seus brinquedos devem ser doados para o templo. Com todos esses fatores, torna-se muito tênue a linha que separa a doação consciente e voluntariosa do dízimo da coação moral. E não acredito que seria exagero nenhum considerar que, em alguns casos, a cobrança do dízimo é equivalente à extorsão. De fato, até a Justiça já reconheceu a ilegalidade de algumas dessas doações, obrigando a Igreja Universal do Reino de Deus a devolver ofertas feitas por seus seguidores. É interessante notar também que, enquanto os fiéis se esforçam para manter a doação de uma parcela de seu dinheiro suado, muitas entidades religiosas, assim como seus líderes, conseguem dispor de uma quantia cada vez mais volumosa de dinheiro. Tivemos uma demonstração esdrúxula do esbanjamento que o dízimo permite aos líderes religiosos em um culto promovido na Universal do Reino de Deus, em que um dos pastores resolveu entrar com seu carro importado no templo, a fim de demonstrar o que seus seguidores poderiam alcançar se permanecessem fiéis nas ofertas para a igreja. E também não é novidade para ninguém a lista elaborada pela revista Forbes em 2013, relacionando os 5 pastores mais ricos do país, onde o último colocado dispõe de um capital de 65 milhões de reais. Recentemente, a Igreja Universal do Reino de Deus investiu a singela quantia de 685 milhões de reais na construção de uma réplica do Templo de Salomão em São Paulo. E a Igreja Católica também não fica atrás, sendo dona do seu próprio Estado, dispondo de milhares de imóveis ao redor do mundo inteiro e de uma quantia de dinheiro incalculável. Enquanto isso, os seguidores dessas e de algumas outras orientações religiosas seguem doando dinheiro para elas, imaginando que desta maneira estão contribuindo para fazer do mundo um lugar melhor. Eu particularmente acho que se a intenção deles é usar uma parcela do salário para a prática do bem, o fariam de maneira muito mais eficiente se financiassem diretamente alguma boa ação. Por exemplo, doando para um orfanato, um hospital, um asilo, etc. Quem quer realmente exercer boas ações não precisa de um intermediário para isso. Principalmente quando esse intermediário se trata de uma instituição que já dispõe de milhões de reais em caixa e tem o potencial de exercer enorme influência política no país. Nesse ponto, algumas pessoas poderiam argumentar que, como o dinheiro doado no dízimo é dos fiéis, eles têm a liberdade de fazer o que quiserem com o valor. Se querem doar para a igreja de sua escolha, é problema deles. No entanto, isso é relativo. Nem sempre a pessoa tem a liberdade de fazer o que quiser com seu dinheiro. Em casos onde há uma coação moral ou psicológica, uma doação pode muito bem ser considerada ilícita. Mas o problema não está na parte que doa o dinheiro, e sim na parte que o recebe, que o faz de má fé. Com o perdão do trocadilho. Pelo mesmo motivo, um sequestrador que recebe o dinheiro de um resgate não se torna proprietário dessa verba, ainda que a vítima do crime tenha querido dar o dinheiro para ele. A questão maior nesses casos não é se quem está dando o dinheiro faz porque quer ou não, já que quem sofre coação moral tem sua vontade suprimida, e sim se quem está recebendo o dinheiro o faz de boa fé, o que certamente não ocorre em muitos casos de oferecimento do dízimo. Então, para se analisar se as ofertas feitas pelos fiéis são válidas ou não, o que se deve averiguar é exatamente de que maneira esse pedido foi feito por seu líder religioso. E por último, mas não menos importante, há de se destacar um equívoco ainda mais evidente em qualquer doutrina que pregue que a doação do dízimo é necessária para se alcançar alguma felicidade ou prosperidade. Ela simplesmente não é verdadeira. Mas isso já é assunto para um futuro programa. Por hoje era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo em gostei ou inscreva-se no canal Ateu e Daí. Muito obrigado e até a próxima. A denúncia, agora aceita pela Justiça, foi ilustrada com um trecho de um discurso de Edir Macedo, divulgado em 1995. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Tem que chegar a esse ponto. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém.
Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce.